Oi, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cristiano Souza, mais uma vez, professor de História aqui do SEMEAC, e eu trago para vocês uma aula super legal aqui da nossa formação geral básica, um aditivo aí para vocês estudarem, se prepararem para os seus objetivos. Nosso tema de hoje é feudalismo. O feudalismo, pessoal, ele é, de uma forma geral, o feudalismo ele foi um sistema político, olha aí, ó, um sistema político, um sistema econômico e principalmente um sistema social. Em que momento, professor? No momento da Europa medieval, a Idade Média, né, que alguns conhecem como Idade das Trevas. Mas só porque teve pouca difusão de conhecimento, o conhecimento estava atrelado mais ao conhecimento da igreja. Por isso que na imagem ao lado tem como símbolo aí uma igreja, né, uma catedral. Quando surgiu, professor? O feudalismo, na Idade Média, surge entre os séculos, olha aí, que séculos são esses, gente? Que séculos são esses? Isso, entre os séculos 9 e 15. E é baseado em hierarquia, obrigações recíprocas entre senhores e vassalos. Daqui a pouco nós vamos entender melhor como que era essa relação entre senhor e vassalo, entre suzerano e vassalo, tá bom? Vamos chegar a tudo isso. Então, olha só, havia uma estrutura social dentro do feudo, ok? Temos como se fosse aqui uma pirâmide social, ó. Podemos colocar isso aqui dentro de, ó, como se fosse uma pirâmide social. Temos lá no topo o rei. Quem é o rei? Ele é detentor do poder nominal das terras e ele está no topo da pirâmide. Então o rei ali, ele está no topo da pirâmide. Ele é o topo da hierarquia. Logo abaixo do rei, nós temos a nobreza. São os donos de feudos, guerreiros, administradores locais. Vocês lembram o que é o feudo? Lembram? O feudo é a grande propriedade de terra. O feudo é como se fosse assim a grande fazenda, a grande extensão territorial de um nobre. Dentro desse feudo, o nobre tem seus vassalos, que às vezes são outros nobres que trabalham para ele, tem os servos, enfim. Logo abaixo da nobreza aí nessa escala nós temos o clero, que é a igreja, não é, gente? Que é a influência religiosa, a igreja católica, apostólica, romana, medieval. E a igreja, ela também é uma grande senhora feudal, porque ela tem muitas terras. Por último aí nessa pirâmide, pode ser assim, nós temos os camponeses. Os camponeses são servos presos à terra. Eles sustentam a economia feudal. Ou seja, os camponeses sustentam o clero, sustentam a nobreza, sustentam o próprio rei. Não preciso dizer para vocês que é a camada social mais explorada, a camada social mais sofrida, mais pobre. Preciso? Não preciso, está aqui, não é? Já deu para perceber, certo? Ok? Então, pessoal, vamos entender um pouco melhor essa relação que eu falei para vocês aqui no início, de suzerania e vassalagem. Isso aqui é muito importante, é uma característica muito importante do sistema feudal. Era a base do sistema feudal, que consequentemente é a base da Idade Média. O que é essa relação de suzerania e vassalagem? Tá? Você vê aí na foto, ao lado, tem dois senhores, não é? Estão vendo? Eles bem vestidos, com suas armaduras, suas roupas suntuosas, suas capas. São dois senhores, não são? São dois nobres, não são? O que vocês acham? Ou são pobrezinhos? São coitadinhos, camponeses, trabalhadores, braçais? Claro que não, né, gente? São dois senhores, dois nobres. E a relação de suzerania e vassalagem acontece principalmente entre esses nobres, entre esses senhores, que assim eram chamados os nobres na Idade Média, senhores.
Tem o suzerano, olha aqui, ó. O suzerano, ele é o senhor feudal, ou seja, o dono da terra, que concedia uma parte dessas terras a um outro nobre que estava sem terras. Professor, por que que o nobre perdeu a terra? Pode ser por vários fatores, tá? Invasões, guerras, tá? E o nobre perdeu a sua terra. Detalhe importantíssimo, ele perdeu a terra, mas ele não perdeu o título de nobreza, ok? Então, um senhor feudal pode conceder terras a um outro senhor feudal que não tinha terras. Aquele que cedeu a terra é o suzerano, aquele que recebeu a terra é o vassalo, tá? Então, o vassalo é aquele que recebe a terra e jura fidelidade e serviço militar ao seu suzerano. Então, existe aqui uma obrigação mútua de proteção e trabalho, confirmadas na cerimônia de investidura. A cerimônia de investidura é aquela cerimônia onde é feito o juramento, onde o suzerano se compromete a ceder terra e proteção àquele vassalo, e aquele vassalo se compromete a prestar serviço militar e produzir para aquele suzerano. É uma relação de troca mútua aí. Entendido? Tudo bem? Como que é a economia feudal, professor? Como que era a economia dessas pessoas nessa época? Não preciso dizer, você já sabe até, que obviamente não tem indústria naquele momento, então nós temos uma economia baseada na agricultura. Então a agricultura, ela é a principal atividade econômica do feudo. O feudo, ele precisa ser autossuficiente, porque naquele momento nós temos feudos gigantes na Europa e às vezes distantes uns dos outros. Então o feudo precisa produzir quase tudo o que precisa para o próprio consumo. E a economia feudal também é baseada nas obrigações dos servos. Os servos, que são os camponeses que trabalham na terra do senhor feudal, têm que pagar tributos, né, ao senhor feudal, como a corvéia, a talha, a banalidade, e isso limitava a liberdade dos camponeses. Quer uma dica aí, ó? Aprofunda em cada um desses tributos. Corvéia, talha, banalidades. Pesquise, se aprofunde, tá? Você vai aprender o que era cada um desses tributos. Estou deixando para vocês aí como tarefinha, viu? Pesquise e se aprofunde sobre essas obrigações servis. E a igreja na Idade Média? Muito poderosa, não é? Muito poderosa. A igreja é a instituição, olha aqui, ó, dominante na época medieval. A igreja era grande proprietária de terras, tinha muitos feudos, tinha muito poder. E a igreja, naquele momento, ela cumpre também um papel cultural. É ela que preserva os conhecimentos e a educação dentro dos mosteiros. Por muito tempo, se dizia que na Idade Média não produziu conhecimento, mas produziu sim, viu? Dentro dos mosteiros medievais, esse conhecimento sob controle aí da igreja. E a cultura feudal? Bom, cultura aí que você constantemente, toda vez que você assiste um filme de cavaleiros, de nobres, tudo isso que você vê nos filmes aí, óbvio que tem as coisas hollywoodianas, né? Mas muito disso acontecia de verdade dentro dos feudos e na Idade Média, viu? Como a cavalaria, os cavaleiros, né? Com seu código de honra e valores de nobreza. A literatura e a música, né? Com romances de cavalaria e cantos gregorianos que eram muito populares. A arte romântica e gótica, que expressava principalmente o poder da igreja e da religiosidade. Tudo era explicado do ponto de vista teocêntrico, não é? Então a igreja explicava todas as coisas do ponto de vista religioso. Teve crise nesse período? Óbvio que teve crise. Teve a peste negra, que foi uma grande pandemia que eliminou grande parte da população europeia. Teve guerras e revoltas, contestação de muitos servos, inclusive, contra o senhor feudal. Né? Então, camponeses e nobres fizeram várias revoltas dessas na Idade Média. E, principalmente, o renascimento comercial e urbano da Itália, onde surge a burguesia
e automaticamente o fortalecimento do poder dos reis, é o absolutismo. E isso, obviamente, enfraquece o poder tanto da igreja quanto o poder da nobreza. Certo, pessoal? O que aprendemos hoje? O que aprendemos hoje é que dentro do feudalismo, esses estados nacionais, esses reinos feudais deram origem a nações modernas. Tem uma estrutura baseada na desigualdade e na hierarquia social. E é o momento em que há uma transição econômica gradual, mais tarde, para um capitalismo que vem no futuro. Tudo bem, pessoal? Olha só, espero que vocês tenham compreendido, tá? Aprofundem naqueles pontos que eu falei para vocês. Já já nós vamos resolver, inclusive vai ter um vídeo aqui, onde eu resolverei uma atividade com vocês sobre esse tema, tá bom? Atividade número 1. Acompanha comigo. A sociedade feudal era caracterizada por uma organização social rigidamente hierarquizada, na qual cada grupo social tinha funções específicas bem definidas. O clero era responsável pelas atividades religiosas, a nobreza pela defesa militar e os servos pelo trabalho agrícola. Com base nesse texto, é correto afirmar que a sociedade feudal, letra A, possuía uma estrutura social baseada na mobilidade entre os estamentos. Havia mobilidade social aí, gente? Letra B, era composta por classes sociais definidas pela renda e pelo mérito individual. C, tinha uma organização social estamental com pouca mobilidade entre os grupos. Letra D, era caracterizada pela igualdade de direitos e deveres entre os membros da sociedade. Ou letra E, possuía uma estrutura social democrática com participação política ampla. Qual é a alternativa certa, alunos? Qual? Muito bem, acertou quem respondeu, letra C. Então a organização era estamental, dividida em estados, não é? Primeiro, segundo, terceiro estado, o rei, clero, nobreza e o povo, com pouca mobilidade social entre os grupos. Pouca ou nenhuma mobilidade, na verdade, né? Gente, questão 2, observa aí na tela. Na Europa medieval, a economia era predominantemente agrária e de subsistência. As relações de trabalho eram baseadas na servidão e a produção estava voltada para o consumo local. Lembra aquilo que eu falei do vídeo? Que o feudo tinha que ser autossuficiente? Então, a economia feudal europeia caracterizava-se por, alternativa A, produção voltada para o mercado externo e uso intensivo de mão de obra escrava. B, sistema de plantation com monocultura voltada para a exportação. C, economia urbana baseada no comércio e na manufatura. D, produção agrícola de subsistência com base no trabalho servil. Ou letra E, economia industrial com uso de máquinas e divisão do trabalho. Qual vocês acham que é a alternativa certa? Muito bem, olha aí, vocês estão ficando fera, hein? Acertou aí, olha, letra D, produção ela era agrícola, baseada em subsistência, e a base do trabalho era a mão de obra dos servos, os que realmente produziam, os que pegavam na enxada, viu, gente? Questão 3. Durante a Idade Média, a relação entre senhores e servos era baseada em obrigações mútuas. Lembra, pessoal? Obrigações mútuas, nos quais o senhor oferecia proteção e terra e o servo prestava serviços e pagava tributos. É uma relação muito igual, assim, a um que a gente estudou ali entre senhores, viu? Entre nobres. Essa relação entre senhores e servos no sistema feudal é conhecida como A, escravidão, B, colonato, C, servidão, D, vassalagem e clientelismo. Qual é a resposta certa, gente? Olha aí, servidão, tá? Lembra, gente, olha só, suzerania e vassalagem era entre nobre, de nobre para nobre, ok? De nobre
para nobre. Isso é a suzerania e vassalagem. A servidão era a relação do nobre, do senhor, com o servo. Maravilha, gente? Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Resolva, pesquise aí, resolva mais questões sobre o tema, é muito importante, tá? Já caiu em Enem e vestibulares. E eu conto com vocês numa próxima aula, viu? Até mais. Tchau, tchau.